Continuando a nossa aula sobre tempo, agora a gente vai continuar falando sobre planejamento de estudos. Até agora a gente estava falando sobre como montar nossa agenda. Só que agora a gente vai pegar aquela parte onde a gente falou que vai ser o nosso bloco de estudos, que é o momento que a gente vai estudar todos os dias dentro da nossa rotina. Agora a gente vai trazer isso para criar um método prático, para a gente cumprir nesse horário que está dentro da nossa agenda. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai precisar fazer para construir um planejamento de estudos é você ter um objetivo. Não tem como você chegar a algum lugar se você não sabe para onde você quer ir. Se uma pessoa chegar para você e falar, para onde que eu viro? Você sabe me falar o caminho? O que você vai me perguntar para essa pessoa? Para onde você quer ir? E você vai falar, não sei para onde eu quero ir. Você vai virar para ela e falar, então vai para qualquer lugar, que qualquer lugar tá bom se você não sabe onde você quer chegar. E é exatamente sobre isso. Se você não sabe aonde você quer chegar bem definido, qualquer caminho vale. E assim, se você tem um caminho, eu quero Universidade Federal e a Universidade Estadual Y. Cara, são dois caminhos diferentes. É a mesma coisa que você falar, eu quero ir no mercado e eu quero ir no shopping. São dois caminhos, você vai ter que escolher um lugar para ir. Nem que seja para você escolher ir para um primeiro e depois para o outro. Então é importante você traçar um objetivo, uma meta. E isso tem até a ver com a lei da atração, você visualizar isso, ter isso tão focado dentro de você que a sua mente, o seu corpo, o seu subconsciente ele trabalha em prol disso. Porque existe uma psique que trabalha com a autossugestão, que todas as vezes que a gente cria um cenário dentro da nossa cabeça, o nosso cérebro, o nosso subconsciente, com o nosso conjunto de memórias que a gente já construiu, ele tenta e se esforça ao máximo para criar esse cenário imaginário no mundo real. Então, existe um esforço muito maior quando você tenta fazer algo que você acredita, que você já visualizou e que você quer que dê certo. Então, foque em uma coisa só. E muitas vezes, focando em uma coisa só, você atinge várias. Você está estudando para o Enem, por exemplo, e acaba passando no Enem e em outras faculdades que você acabou prestando vestibular. Porque são próximos ali, mas o seu foco tem que ser um só, você não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo. É aquilo que a gente já falou nos outros módulos sobre foco. Você não consegue olhar os detalhes da palma das minhas duas mãos ao mesmo tempo, porque isso é biologicamente impossível, nosso foco é em uma coisa só. Então defina um único objetivo. Beleza, traçado o objetivo, bem claro, bem específico, onde você quer chegar. Quero passar no curso tal da faculdade tal esse ano. É esse o seu objetivo. E a partir daí, você vai construir o caminho, entendeu? Você sabe onde você quer chegar. E agora você vai vindo construindo o caminho. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, você vai pegar esse objetivo. Então, beleza. Vou usar o exemplo aqui de você passar na UEM, que é a Universidade Estadual de Maringá, aqui da minha cidade, em Direito. Então, beleza. A UEM é um vestibular somatória, é um vestibular muito técnico, então você precisa ter um conhecimento aprofundado da maioria das matérias, coisas que muitas vezes não caem no Enem, por exemplo. E ela também é um vestibular que tem duas redações, não é uma redação dissertativa, argumentativa que nem no Enem, são redações como carta aberta e por aí vai. E ela também tem um dia que é só o vestibular específico, então nas específicas para o curso de Direito é História e Sociologia, se eu não me engano. Então beleza, então você já sabe os pré-requisitos que você precisa, é importante você definir isso. Depois de definir o objetivo, defina os pré-requisitos que você precisa para alcançá-lo. E a partir disso, você vai distribuir isso ao longo do tempo que você estipulou, seja 1 ano, seja 2 anos, seja 3 anos, o tempo que você tem para atingir esse objetivo e como que você vai fazer, o que você tem que fazer a cada semestre, a cada semana, a cada dia, a cada ano, a cada bimestre. Você vai definindo e quebrando essas metas em metinhas menores e coisas que você tem que fazer todos os dias. Então, beleza. Voltando para esse exemplo, então você já sabe que você vai ter que estudar ali conhecimentos gerais, vai ter que estudar vários temas de redação e vai ter que dar um enfoque muito maior para a parte de História e Sociologia, que são as matérias específicas, que são as matérias que caem de forma mais técnica e mais aprofundada ainda. Então você vai ter que construir, dentro dessa hora que você tem por semana, um tempo para cada coisa que você tem que estudar. Então vamos falar que você decidiu estudar 2 horas por dia e você tem 5 dias na semana. Você não vai estudar de sábado e domingo, por exemplo. Você vai ter 10 horas por semana. Dentro dessas 10 horas, você vai ter que fazer tudo aquilo que você tem que fazer. Pode parecer meio pesado, e vai ser, mas isso depende da carga horária que você tem. Quanto mais tempo você tem disponível, mais tempo você tem para fazer as coisas. Então, é consequência. Mas você consegue trabalhar com o tempo que você tem.
É o tempo que você tem. Dê o seu melhor nas condições que você tem. Então você tem 10 horas por semana. Você tem que estudar história, geografia, matemática, física, química, biologia, redação, aprofundar mais história, aprofundar mais sociologia, estudar química também, fazer vestibular de teste, fazer simulado. Então, beleza. Se você é uma pessoa que faz o cursinho durante o dia ou que faz o ensino médio durante o dia, você já tem uma rotina dentro da escola e você pode, na parte da tarde, acompanhar essa rotina. Caso não, você pode estar fazendo algum cursinho online. E nesse cursinho online ele também tem uma sequência e você pode seguir. Caso você não queira fazer nenhum dos dois, você pode estudar por conta. E aí é nesse caso que a gente vai montar um planejamento mais ou menos na mesma estrutura que o cursinho e que o ensino médio. Por quê? Porque todas as matérias seguem uma ordem cronológica. Não é à toa que todos os cursinhos e todos os ensino médios começam com a mesma ordem. Primeiro você estuda função de primeiro grau, depois função de segundo grau, depois você estuda fatorial, depois você estuda log. E existe um sentido nisso, porque você precisa dessa base para estudar as próximas matérias. Você vai precisar saber exponencial para estudar log, por exemplo. Você vai precisar saber a Primeira Guerra Mundial para estudar a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque uma constrói a base para outra. Você não consegue pisar no terceiro degrau sem pisar no segundo e no primeiro antes. Então, a ordem que o colégio segue tem um sentido e a gente vai criar essa ordem nesse sentido também. Caso você esteja estudando outras matérias, qualquer matéria ela tem uma ordem. Normalmente os livros didáticos trazem as coisas já nessa ordem. Até os livros acadêmicos. Primeiro você começa estudando a teoria da história, de como que surgiu aquele conteúdo, para depois quais são as bases elementares e assim vai o aprofundamento. Então todos os conteúdos são nesse sentido. Então é importante você construir a sua rotina de estudos com base nisso. Então, por exemplo, você não vai começar hoje estudando a Segunda Guerra Mundial para na semana que vem estudar a Primeira. Então, você vai começar seguindo uma ordem lógica do que você precisa fazer. Então, pesquisa na internet quais são os conteúdos do ensino médio, os próprios editais dos vestibulares, editais de concurso público, eles te falam aquilo que vai cair. E aí você pega esses conteúdos e vai destrinchando em tópicos, por exemplo, história. E dentro dessa história vai cair história antiga, história moderna, história do Brasil e por aí vai. E dentro de história do Brasil vai ter a era colonial, vai ter a era Vargas, vai ter Juscelino Kubitschek, vai ter a era Collor e por aí vai. Então, dentro dos conteúdos vão ter subconteúdos, então pega uma folha e escreve tudo isso. Depois que você olhar para tudo isso e ver aquele mundo de coisa que você tem para fazer, você vai organizar o seu ano. Você vai ter que fazer aquilo que um colégio faz. Ele cria o ano letivo e te dá. Você vai fazer isso. E não é algo muito difícil. Você vai precisar de um dia da sua vida para organizar o seu ano. Então tá tudo bem. Você vai fazer de acordo com o tempo que você tem. Então se você tem 1 hora, 2 horas, 4 horas para estudar, você vai fazer nesse tempo. E beleza. Aí você vai criar lá. Então, vou estudar tantas horas de história, tantas horas de matemática, tantas horas de física por dia, por semana. E beleza, organiza lá, cria o seu horário de acordo com o tanto de matérias que você tem que estudar. E é importante você estudar todos os conteúdos semanal. Então, tipo, você não vai estudar física esse mês, daí mês que vem química, porque é importante você estar sempre revendo, tá? Então, mantendo a constância na matéria. Pega lá todos os conteúdos, divide mais ou menos pelo número de horas que você tem por dia. E não é uma divisão exata, porque vamos supor que você tem 5 horas para estudar por dia e você tem 5 matérias. Vai estudar 1 hora por dia cada uma? Não, por quê? Porque muitas vezes meia hora de português para você basta, enquanto 1h30 de química para você talvez seja pouco. Então é importante você organizar isso de acordo com as matérias que são mais importantes e com as matérias que você tem mais dificuldade. Com as matérias que você tem mais facilidade, você acaba estudando menos, porque não precisa da mesma carga horária. Então você separa lá por matérias, então história, geografia, química, as matérias que você tem que estudar. Beleza, então você vai estudar essas matérias por semana. Então, dentro dessas semanas, você vai ter que ter uma noção de, por exemplo, eu tenho que estudar, o ano inteiro eu tenho que estudar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. É tudo que eu tenho que saber de história. Então,
de tudo isso, até o meio do ano você tem que ter estudado metade do conteúdo, certo? Então, até o meio do ano você tem que ter estudado a Primeira Guerra. Então é importante você saber isso para você traçar metas e saber mais ou menos onde você tá, onde você tem que chegar. Que a gente vai falar depois sobre como você vai analisar essas métricas no próximo módulo. Mas você precisa saber onde você tá, onde você quer chegar e o que você tem que fazer nesse meio do caminho. Então, se você tem que aprender a Primeira e a Segunda Guerra Mundial até o final do ano, até o meio do ano você tem que saber metade disso. Até um terço do ano você tem que saber um terço disso. Para você ter uma noção de se você está indo rápido demais, se você pode ir mais devagar, ou se você está atrasado com a matéria e você tem que pegar mais firme ainda. Então, beleza. Então, você tem ali que estudar Química. Então, de todo o conteúdo de Química que vai cair no vestibular, metade disso você tem que ter estudado até o meio do ano. Então, em 3 meses, você vai ter que ter estudado metade da metade, 1/4. Então, em 1 mês e meio, você vai ter que ter estudado 1/8 daquela matéria. Então, quanto que você tem que ter estudado daquela matéria em um dia? E aí você vai separando isso por dias. Parece complicado, mas eu juro que quando você pegar o conteúdo, você vai ver que é mais fácil do que parece. E aí estipula uma meta por dia, uma meta por semana, uma meta por mês, uma meta por bimestre, uma meta por semestre e uma meta pro ano. E vai atingindo isso aos poucos, sabe? Então, esse mês você conseguiu? Não, então mês que vem recupera. Mês que vem você passou, até atingiu um pouco do 3º mês. Então, você pode ficar mais tranquila, pode te dar mais momentos de lazer, por exemplo. E aí você vai ajeitando tudo isso que você tem que fazer ao longo da sua semana, ao longo do tempo que você tem disponível. Beleza? Pode parecer complicado, mas eu tenho certeza que você é capaz e você sabe que pode recorrer a mim qualquer dúvida que você tenha. Então, é isso que você tem que fazer enquanto a planejamento de estudos e organizações de metas. E isso não é só quanto a estudos, mas essa métrica de você traçar um objetivo e ir definindo o que você tem que fazer e ir quebrando isso em metas menores, você pode fazer com qualquer coisa que você queira alcançar na sua vida. Então, é muito legal você experimentar para todos os seus objetivos. Essa foi a aula de hoje e até o próximo módulo. Tchau!